A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2016 o tema, o final de todas as coisas. Esperança e glória para os salvos. E o comentarista desse primeiro trimestre de 2016 é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 3, que traz por tema Esperando a volta de Jesus. E o nosso textuário se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática, com relação à volta de Jesus, só há dois tipos de crentes: os que serão arrebatados e os que ficarão. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, que vai do versículo 42 até o 46. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. O objetivo geral da nossa lição de hoje nos diz assim: compreender que a volta de Jesus é iminente. E o nosso ponto central da nossa lição nos diz assim: esperando a volta de Jesus de modo irrepreensível. Pois bem, meus irmãos, na lição de hoje nós vamos estudar alguns pontos importantes que fazem parte, melhor dizendo, daqueles que estão esperando a volta de Jesus. Aqueles que esperam a sua volta de forma irrepreensível. Nós temos que esperar a volta de Jesus dessa forma. Nós temos que estar esperando Ele a todo tempo. Temos que ter uma vida em santidade, uma vida de oração, uma vida devocional à leitura das Sagradas Escrituras. Temos que ter o amor para com o próximo. Não podemos escandalizar o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos aborrecer os nossos irmãos. Isso são princípios e condições totalmente relevantes aos que se dizem salvos. Ou alguns também, ao contrário, que acham que estão salvos, mas estão ainda vivendo em trevas. Muitos ainda estão vivendo em desavenças, contendas com os irmãos. Líderes eclesiásticos estão levando muitos crentes a uma perdição total. Muitos dizem que Jesus ainda está tardando para vir buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja, tão esperado, eles acreditam que não irá acontecer. Nós vamos estudar hoje sobre isso também, sobre aqueles que estão despercebidos na obra do Senhor, aqueles que acham que estão salvos, aqueles que se pegam a outro estudo, a outro bem, a outra condição, e estão se esquecendo que a volta de Jesus, ela é iminente, ela vem, ela virá. Não sabemos o dia, não sabemos a hora e o momento que Jesus virá buscar a tua igreja. Não sabemos, pois só o Pai sabe, nem o Filho
do Pai sabe, nem os anjos sabem, somente o Pai. E nós vamos estudar hoje na lição alguns, podemos dizer, requisitos, né? Algumas condições que nós temos que ter para estarmos esperando a volta de Jesus. Então, na lição de hoje, nós iremos estudar os principais, podemos até dizer, pré-requisitos ou pré-condições, como melhor os irmãos possam entender, aos que esperam a volta de Jesus de modo irrepreensível. Não sabemos a hora que Jesus voltará para buscar os salvos, conforme Mateus capítulo 24, versículo 42, Marcos capítulo 13, versículo 33, e também Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 36. Mas temos a certeza convicta, meus irmãos, da sua vinda. Devemos estar vigilantes, né? Isso é um ponto importante. Temos que estar atentos. A qualquer momento Ele pode vir buscar a tua igreja. Em oração, a todo tempo, para não sermos pegos de surpresa. Como salvos em Cristo, produzimos a esperança contida na fé, que através das provações deste mundo, ou deste presente século, melhor dizendo, aprendemos com Jesus o seu exemplo, que devemos esperar com paciência e continuar prosseguindo para a carreira que nos está proposta, conforme em Hebreu, o escritor aos Hebreus, melhor dizendo, no capítulo 12 e versículo 1. E dentro da nossa lição, meus irmãos, nós vamos fazer hoje um estudo um pouco diferenciado do que nós sempre estamos acostumados a fazer, e você que me acompanha pelo canal do Professores em Cristo, está sempre nos acompanhando, vai perceber que hoje nós vamos fazer um estudo um pouco diferente. Em termos do quê? Nós sempre estamos fazendo uma interpretação teológica dentro, ou um comentário bíblico teológico, né, dentro da leitura bíblica em classe. Então nós não vamos fazer isso hoje, e sim nós vamos destacar os pontos importantes para os crentes que devem, né, seguir esses pontos que nós vamos falar aqui, aguardando, esperando a volta de Jesus. E também vamos dar o outro lado da moeda, né? Aqueles que estão despercebidos, aqueles que escarnecem as profecias, né? Aqueles que já não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Nós vamos falar também. E você que me assiste, você pode estar munido de uma caneta, de um papel, porque nós vamos falar aqui também, vamos falar a respeito daqueles que têm, como devemos esperar a volta de Jesus, e também vamos dar, melhor dizendo, os capítulos e os versículos, para que nós possamos incrementar mais o nosso estudo de hoje. Então, nós temos aqui os tempos de Noé e de Ló, conforme em Mateus, no capítulo 24 e 38, e também Lucas, no capítulo 17 e 28. Então, vamos começar com o primeiro exemplo do Antigo Testamento, conforme no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 38, que diz assim para nós: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E também em Lucas, Evangelho de Lucas, o médico amado, né, que nós conhecemos, capítulo 17 e versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Jesus traz para nós dois entendimentos aqui do Antigo Testamento, dois exemplos, melhor dizendo, do Antigo Testamento. Nós conhecemos muito bem a história de Noé, estudamos aí no trimestre passado, né? O livro de Gênesis contou também a história do patriarca Noé, em que Noé foi escolhido por Deus para construir uma arca. E
E essa arca foi construída, né? Nós sabemos que a arca foi construída. Ele também levou ele e a sua família, os seus filhos, né? A esposa dos seus filhos para a arca, os animais que Deus já tinha predito para ele isso, né? Quais animais que estariam nessa arca, enfim. E no tempo de Noé, o povo também estava totalmente despercebidos, não estavam se dando importância para o juízo de Deus. Não estavam importando porque eles viviam em total devassidão, um pecado sem controle, né? Totalmente uma devassidão por completa na época de Noé. E Deus, né, traz o dilúvio. E já o exemplo de Ló, nós conhecemos também esse exemplo de Ló. Ló também foi salvo juntamente com a sua família, né? Ele tirou a família dele que estava em Sodoma e Gomorra, aonde Deus falou que ia destruir aquela cidade. Ele destruiu com fogo e enxofre, devastou toda a cidade. E aqueles que estavam ali, né, era a mesma situação, comiam, bebiam, né, vendiam, né, faziam coisas também aos olhos do Senhor abomináveis, não estavam se dando importância também, estavam totalmente entregues ao pecado, e Deus destruiu aquela cidade. Então, Jesus nos dá dois exemplos do Antigo Testamento, e esses dois exemplos são importantes porque falam dos descuidos dessa geração. Então dá um exemplo para nós muito clássico e ao mesmo tempo importante, porque nós não devemos estar descuidados com a volta de Jesus. A nossa geração não pode estar descuidada. E também, para que você possa entender melhor, esperando a volta de Jesus, você deve estar em santidade também. E também em santificação. Os crentes devem estar em santidade e santificação, conforme Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e versículo 75, que nos diz a respeito disso. Diz assim para nós: em santidade, ele fala da santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Temos que estar todos os dias em santidade, todos os dias da nossa vida. E também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, já fala sobre a santificação, que diz assim para nós: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E também conforme em Hebreus, né? Nós temos aqui o escritor aos Hebreus, que nos fala também sobre isso, conforme em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que fala a respeito disso também. Segui a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Então, temos aqui visto isso. Estamos estudando a respeito de quais são os pontos importantes que o crente salvo tem que ter. Não pode se estar totalmente despercebido, tem que viver uma vida de santidade e santificação. Ou seja, para que isso? Para que nós não cairmos em tentação, na tentação de Satanás. E como nós não vamos cair, não devemos cair na tentação, não podemos cair, melhor dizendo, a palavra mais correta, nós devemos estar em oração, conforme no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26 e versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a nossa carne é fraca, mas temos que estar em constante oração, para não cairmos nos laços de Satanás. Devemos também estar na unção do Espírito Santo,
conforme nós temos uma parábola muito interessante que está dentro da nossa lição de hoje, nós vamos falar também sobre ela, em Mateus, Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, né? Onde temos aqui a parábola das 10 virgens. Nós sabemos essa história, conhecemos muito essa história, né? 5 prudentes e 5 loucas, né? Nós vamos falar disso da lição de hoje. Devemos estar como as 5 prudentes, esperando um noivo, buscar a tua igreja. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, conforme em Efésios capítulo 5, versículo 18, fala também que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 e versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e versículo 52, onde diz que os seguidores, né, de Cristo estavam com muita alegria e também cheios do Espírito, conforme em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 52, que nos diz isso. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nós devemos estar também cheios de alegria, né? Cheios de alegria e também do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Nós devemos andar, meus irmãos, em Espírito, conforme Romanos, no capítulo... Conforme em Romanos, Epístola aos Romanos, conforme em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nos fala a respeito também, que nós devemos andar em Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, andar constantemente no Espírito, né? Não fazer a vontade da carne, conforme em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19 diz a respeito disso. Diz assim para nós: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Temos que ser templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 6,19 diz para nós assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí um ponto mais importante ainda, que eu gosto muito desse ponto que eu vou falar para vocês, meus irmãos: o amor dos crentes. Nós temos que ter o amor para com nossos irmãos. Isso é um cartão postal daquele que é salvo, daquele que está buscando, esperando, aguardando a vinda de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, capítulo 13, melhor dizendo, capítulo 13, versículo 34 e 35, fala justamente disso, este amor que nós devemos ter. 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz isso para nós: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vos amares uns aos outros. Então temos que amar nossos irmãos. Não é fácil, mas isso faz parte daquele que espera a volta de Cristo, né? O primeira epístola de João, temos aqui também um relato em relação àqueles que não amam seus irmãos, não gostam do seu irmão, tem contenda com o seu irmão, tem desafeto para com o seu irmão. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 9 e também 11, 2,9 diz assim: aquele que diz que está na luz
ou seja, aquele que acha que está salvo, aquele que acha que é crente, e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. E o 11, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque nas trevas lhe cegaram os olhos, né? O ódio, o rancor, a raiva faz com que ele não ame o irmão dele, não perdoe o irmão dele. Esse não vai subir, meu irmão, esse vai ficar. Também, dentro da primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 14 e 15, que fala, né, de aborrecimento ao seu irmão. Não sabemos que passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele vida eterna. Muito assim forte esse capítulo, esse versículo, irmão. Faz parte, né? Não podemos agir dessa forma aqui que foi relatado para nós. Nós temos que amar nossos irmãos, nós temos que ter um amor para nossos irmãos, não podemos aborrecer nossos irmãos de maneira nenhuma. Algumas atitudes aqui nós destacamos também errôneas diante da vinda do Senhor, ou seja, ignorando a sua volta, a sua vinda, né? O arrebatamento, conforme Mateus capítulo 24 e versículo 48, fala também a respeito disso. Mateus capítulo 24 e versículo 48, diz assim para nós: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu servo tarde virá, né? Ou seja, ignorando a volta de Jesus, né? Isso é um ponto importante, muito importante. Tem alguns que escarnecem das profecias, tem muitos escarnecedores de profecia, conforme 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Escarnecem as profecias, não acreditam mais na vinda de Jesus. Aí o apóstolo Paulo dá uma resposta muito interessante, muito boa também, que está dando na nossa lição, dentro desse capítulo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o crono de Deus não é igualzinho nosso, não é de forma alguma. Nós temos que estar preparados para a volta do Mestre, temos que estar preparados. Não importa se vai demorar 1000 anos, se vai demorar menos de 1000 anos, se vai demorar um dia. Podemos estar aqui lecionando essa palavra para você. Jesus veio buscar a sua igreja. Não interessa o tempo, nós temos que ter em mente que nós temos que estar vigilantes, em constante oração. Temos que andar em santidade, cheios do Espírito Santo, andar em Espírito, viver em Espírito. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós falamos aqui, destacamos aqui esses pontos anteriores. Temos aqui também que fala da traição e aborrecimento. Não podemos entrar numa situação triste dessa, que é um dos sinais da vinda do Senhor. Temos visto muito isso, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 24, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 10, que fala a respeito disso. Temos visto isso aí constantemente, né? Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Ou seja, aqui é um entendimento interessante, que nós temos visto briga entre alguns líderes e outros ministérios. Eles estão escandalizando, briga, contendas, nós sempre falamos, sempre que destacamos aqui dentro das nossas aulas.
né? Ele aborrece o irmão, em vez de se unir com o irmão, fala, não, nós vamos buscar a salvação, nós estamos esperando a volta de Jesus, que vai arrebatar a tua igreja. Mas não, há muitos escândalos, há muitas pessoas escandalizando o Evangelho, pessoas estão brincando com o Evangelho, justamente por essa liberdade cristã que eles têm, que nós temos também, porque não posso dizer assim, não podemos jamais escandalizar o Evangelho de Cristo, e eles têm escandalizado, temos visto aí, temos exemplo, isso já é um dos sinais da vinda de Jesus. E a resposta de Jesus no versículo 12, dentro do capítulo 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que vem acontecendo. O amor deles estão se esfriando, estão na míngua, estão acabando, né? Aí acontecem essas situações. É por vontade dos seus deleites, vontade do seu coração, da sua vontade carnal, né? De tentar derrubar um outro do mesmo ministério ou do ministério oposto, estão escandalizando o Evangelho de Cristo. Isso é muito triste. E também temos aqui dois tipos de servos. Isso é interessante também. Os fiéis que vão subir com Cristo, naquele momento glorioso, e os infiéis que não vão subir. Então nós temos aqui o exemplo do servo fiel, dentro do capítulo 24, do versículo 45 até o 47, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Por exemplo, temos alguns exemplos aqui. O pastor tem que tomar muito cuidado com o rebanho do Senhor. O rebanho é dele, né? Tem que estar cuidando do rebanho, porque vai ser requerido dele também. A responsabilidade sobre ele é muito pesada, né? Em 1 Pedro, capítulo 5, temos aqui um relato sobre esse escândalo também, que fala, 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, e tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo exemplo ao rebanho. E quando aborrecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível da glória, incorruptível coroa de glória, né? Ou seja, não vamos se escandalizar, né? O exemplo que o pastor teve que cuidar, né? Aí, em Mateus, conforme Mateus capítulo 18 e versículo 7, já fala, né? Não devemos escandalizar, né? Fala do Evangelho novamente, não podemos escandalizar isso aí. Voltando aqui no estudo, né? Nesse ponto importante, temos aqui o exemplo de um pastor que deve cuidar bem dos seus rebanhos, né? E também não devemos nos escandalizar. O pastor não deve escandalizar, o obreiro não deve escandalizar, aquele que ensina não deve escandalizar, conforme o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mísero que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Não podemos escandalizar, melhor dizendo, o Evangelho de Cristo, né? Aí temos aqui um exemplo também do mau servo. Em Mateus capítulo 20, o segundo escreveu Mateus capítulo 24, dizendo, versículo 48 até o 51, fala do mau servo. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24, versículo 48 até o 51. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas
Ali haverá pranto e ranger de dentes. Não vai subir, né? Não vai subir, vai ficar. Vai ser um fim muito triste, né, para esses maus céus que temos visto aí dentro do arraial evangélico. E dentro da nossa lição, meus irmãos, nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico nos diz a respeito de mostrar, melhor dizendo, que precisamos aguardar a volta do Senhor com fé e perseverança. No tópico 2, explicar algumas atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. E o tópico 3, compreender as atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Então, dentro do primeiro tópico, aqui nós temos aqui o título: aguardando a volta do Senhor. Como nós vamos aguardar a volta do Senhor? Com fé e vigilância, nós já falamos, né? Conforme Mateus, capítulo 24, versículo 42, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Temos que estar em constante vigilância, né? Temos que estar totalmente ligados aí, né? Aguardando a volta do Mestre. Temos também que estar, temos essa fé que Ele virá buscar. Nós acreditamos que Ele virá buscar, né? Cheios do Espírito Santo, conforme nós falamos aqui na palavra das 10 virgens, né? Mateus capítulo 25, onde nós é responsável diante de Deus. Ele fala aqui por uma condição espiritual, né? Temos que estar ligados, né, espiritualmente. Aí ele fala das virgens, né, das 10 prudentes, né, e das 10 loucas, né, que as 5 foram com o noivo e as loucas ficaram, né? Também devemos estar em santidade e amor. Nós falamos de santidade e amor, né? Nós temos que estar em santidade, nós temos que andar em amor. Como também nós acabamos de ler, nós lemos em o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 34 e 35, né? Isso é um cartão postal do cristão, amor, né? Isso é importante. E dentro do tópico 2, nós temos atitudes errôneas diante da vinda de Jesus. Quais são essas atitudes errôneas? Ignorar a vinda de Jesus. Muitos não acreditam mais na volta de Jesus. Muitos já não estão acreditando mais na volta de Jesus. Estão brincando de ser crentes, né? Não estão mais se preocupando. Estão levando uma vida torpe dentro ainda da igreja, achando que não vai acontecer, vai ficar. Escarnece as profecias, nós já falamos, né? Onde foi indagado ali os judeus messiânicos, que indagaram Pedro a respeito de quando virá, né? Onde fala para ele, como? Mas se lá dentro do princípio da criação já se falava, né? E até agora nada. Aí ele responde, né, que o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso, que pode mudar 1000 anos um dia e um dia 1000 anos. Nós temos que estar vigilantes, temos que estar preparados, né? Alguns dizem também que é uma utopia, isso, que não vai existir. Terceiro tópico, atitudes do servo fiel ante a volta do Senhor. Então nós temos que ter uma vida irrepreensível. Nós falamos disso diante de Deus, né, com toda a boa consciência, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 1, né, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, como nós temos que estar, né, atitudes ante a volta do Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo, meus irmãos, tudo. Qual é esse tudo que ele fala? Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem muitos crentes que vivem, interessante esse ponto aqui, muitos crentes que nós temos observado, temos pessoas aí no meio evangélico que vivem de capa, acham que estão salvos. Por fora você vê uma coisa bonita, mas por dentro, como o comentarista deixou muito bem claro aqui, sepulcros caídos, né? Sepulcros caídos, estão podres por dentro, cheio de rancor, mágoa, né? Não ama o seu irmão, falsidade, né? Rancor, contenda com o irmão. Vai subir? Não vai subir. Tem que mudar de tudo, tem que mudar o jeito.
Não vai subir. Não dá lugar à carne, isso é importante. Nós temos que estar, como nós falamos aqui, em constante oração, para que nós possamos vencer as atitudes, as investidas, melhor dizendo, de Satanás. Temos que ter essas atitudes de estar orando constantemente, todos os dias. Não damos lugar à carne, porque se der lugar à carne, vai cair, vai entrar por um caminho tortuoso e não vai subir. E quando começa a garimpar mais, ainda ficar mais no pecado, quando vê, já está longe da presença de Jesus. Não podemos dar lugar à carne, porque Deus também é de amor, conforme em 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 16, e também um fogo consumidor, meus irmãos, conforme em Hebreus capítulo 12, versículo 29, que está dentro da sua revista. Temos que dar bons frutos, dar frutos, né? Isso também é importante, que o crente salvo, aquele que espera, né, a vinda de Jesus, tem que dar bons frutos, né? Nós sabemos que trabalhar na obra do Senhor não é nada fácil, né? É muito trabalhoso, é complicado trabalhar na obra do Senhor, mas nós temos alegria, ao mesmo tempo que nós ficamos assim, entristecidos com algumas situações, porque nós pregamos a palavra, nós ensinamos a palavra, porque nós estamos andando em santidade com o Senhor, né? E somos atacados, né? Somos humilhados, porque somos crentes, somos colocados de canto, né? Pessoas nos olham, melhor dizendo, como o olhar de uma pessoa normal, né? Eles acham que nós somos caretas, como dizem aí, né? Alguns dizem que nós somos legalistas, né? Que legalistas nós não somos, graças a Deus, mas é importante que o mundo vê a gente assim, mas Jesus não vê dessa forma. Aí é interessante que quando nós vemos uma pessoa aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, isso é importante, isso nos alegra, nos comove, porque nós estamos vendo que o trabalho que nós estamos plantando está rendendo frutos. O nosso trabalho aqui de ensinar, nós temos que saber, a dificuldade é grande, é enorme, mas sabemos que esse trabalho está rendendo frutos, está alcançando pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Estamos acompanhando, estamos observando. Você que prega, você que louva, você que ensina, você missionário, você missionária, sofre, mas a alegria é muito gostosa quando vimos uma pessoa rendendo aos pés do Senhor. E muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Muitos precisam se estar atento, se entregar a sua vida, melhor dizendo, para Deus. Entregar. Pessoas precisam, muitas estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho. Faça a sua parte, façamos a nossa parte, meus irmãos. Frutifique, ganhe vidas para o Senhor Jesus. Lição belíssima, meus irmãos, de hoje, onde nós apontamos as condições que nós temos que ter, né, para esperar a volta do Senhor. E também, ao outro lado da moeda, como eu falei no começo da nossa aula, aqueles que já não esperam mais, aqueles que não acreditam mais, aqueles que estão despercebidos, né, não estão aguardando a volta do Mestre. E a lição de hoje nos traz uma conclusão belíssima também, meus irmãos. Em breve Jesus virá. Você está preparado para a sua vinda? As consequências de nossas escolhas serão eternas, meus irmãos. Nós escolhemos um caminho bom, vamos para um caminho bom. Se escolhemos um caminho mau, vamos para um caminho mau. Então os crentes fiéis vão ser arrebatados, os infiéis vão ficar. A salvação individual. Que o Senhor nos ajude a ter consciência e vivência dentro do padrão divino para esperarmos a volta de Jesus, conforme os ditames de sua santa palavra, amando a sua vinda. Temos que amar a sua vinda a cada dia amando a sua vinda. Temos que estar esperançosos, ansiosos para a vinda de Jesus.
despercebidos, mas não podemos estar despercebidos aguardando a volta do Mestre. Meus irmãos, lição belíssima de hoje, uma lição que nós destacamos, como eu já falei, os pontos importantes que fazem parte do nosso estudo de hoje. Não deixamos aqui uma falta de entendimento, melhor dizendo, em relação a esse estudo de hoje. Você, com certeza, você anotou os versículos, anotou o capítulo, melhor dizendo, anotou os versículos, nós passamos para você que nos assiste, você que nos prestigia. Pois bem, meus irmãos, já faço um convite para você. Já aguardo você na próxima lição, lição número 4, que traz um tema: esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Muito bom esse tema. Nós temos que estar alerta e vigilante porque Jesus voltará. Pois bem, meus irmãos, a lição de hoje foi uma lição belíssima, uma lição gostosa de ser aplicada. Confesso aos irmãos que quando nós falamos da volta do Mestre, quando nós estudamos sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, que nós vamos ter um estudo específico sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos estudar só sobre esse arrebatamento da igreja, vamos estudar também alguns temas escatológicos que vão dar um pouco mais de ênfase ao estudo do final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Nós vamos estudar durante a nossa lição, durante esse trimestre, melhor dizendo. Meus irmãos, muito obrigado por você que me assistiu, que Deus abençoe você grandemente. E aqui vai um recado para você, professor, e você, professora, que no domingo o Espírito Santo te use grandemente, que você explique de forma belíssima como nós devemos esperar a volta do Mestre. E também para o outro lado, aqueles que já não esperam mais, que você explique isso de forma belíssima, de forma em que os alunos possam estar dentro do coração deles, ansiosos pela volta do Mestre para buscar a sua igreja. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez, o agradecimento para vocês. Vai passar para vocês aí o nosso canal, Professores em Cristo EBD. Você pode estar ali se inscrevendo no nosso canal. Também temos as nossas redes sociais, temos nosso Facebook, temos nosso Instagram, temos o Twitter. Você pode também estar acessando essas redes sociais. Também temos o nosso blog, também, que nós acabamos de fazer, criar esse blog, melhor dizendo, perdão, meus irmãos. E também o nosso site, que está aí praticamente assim em algumas fases finais, em que nós vamos também disponibilizar para os irmãos, para que vocês possam assistir e também nos prestigiar nessas aulas belíssimas durante esse trimestre de 2016. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Cristo esteja com vocês, que nós possamos estar ansiosos, de modo irrepreensível, esperando, aguardando a volta do Mestre. Amém.